Todos nós temos que concordar que o nosso planeta é impressionante, belo e muito complexo. Situado na Via Láctea, nossa localização dentro do Sistema Solar nos permite ter condições climáticas perfeitas para o desenvolvimento da vida como conhecemos. Se pensarmos na imensidão do universo e nos astros ao nosso redor, podemos perceber que a Terra é privilegiada, porque a ciência já tem a capacidade de observar e estudar os planetas à nossa volta, e são raros aqueles que possuem essa combinação de elementos que permitiria abrigar a vida. Recentemente nos deparamos com uma grande descoberta anunciada pela NASA, Agência Espacial Americana, na qual astrônomos descobriram um sistema solar muito parecido com o nosso, com 7 planetas que orbitam ao redor de um Sol e alguns deles possuem condições similares à da Terra. Mas antes de pararmos para deslumbrar sobre planetas distantes, vamos tentar conhecer mais sobre as maravilhas que a Terra nos proporciona. Desde a sua origem até os dias de hoje, existem muitos fatos curiosos ao nosso redor, mas fica difícil conhecer e explorar tudo, já que nós somos tão pequenos em relação ao universo. Então nós resolvemos separar algumas dessas curiosidades e mostrar para vocês. Eu sou o Guilherme Marques e esses são 10 fatos que você não sabia sobre a Terra. Número 1. A idade da Terra. Vamos começar com uma informação básica e essencial para entendermos melhor o planeta em que vivemos. A idade da Terra. Você já se perguntou quantos anos a Terra tem? E como seria possível descobrir esse dado? Resposta: através da análise de um dos elementos mais antigos existentes por aqui, as rochas. Com a utilização de técnicas recentes, os cientistas conseguem medir a quantidade de urânio que se transformou em chumbo com o passar do tempo, devido à radiação sofrida no decorrer de milhares de anos. Dessa maneira, ao definir a quantidade de urânio restante nas rochas mais antigas, foi possível chegar a um número próximo do que seria a idade da Terra, de 4,5 bilhões de anos. Para se ter uma comparação, a Via Láctea, nossa galáxia, tem uma idade estimada em 13 bilhões de anos. Velhinha, né? Número 2. Antártida possui 70% da água doce do planeta. Às vezes nos deparamos com notícias como a da escassez de água potável em algumas partes do mundo e nos perguntamos como isso é possível. Afinal, o nosso planeta é composto por 70% de água. Porém, nós temos que lembrar que a água salgada não é própria para consumo. Somente 3% de toda essa água é doce e somente 1/3 dessa quantidade é acessível, aquelas que estão nos lagos, rios e em lençóis freáticos. Localizada no Polo Sul, a Antártida é um dos maiores continentes de todos, com uma área total de 14 milhões de quilômetros. É também o continente mais gelado de todos. A menor temperatura já registrada na Terra foi por lá, chegando a 89 graus abaixo de zero. No inverno, uma gigantesca camada de gelo se forma na Antártida, representando 90% de todo o gelo existente no planeta. Devido a isso, impressionantes 70% do total da água doce da Terra fica concentrada nessa parte do continente. Mas por se tratar de geleiras e icebergs, essa água está fora de 1/3 da água acessível que mencionamos agorinha há pouco. Número 3. Montanha mais alta do mundo não é o Everest. Eu sei que a gente escuta muito por aí que o Everest é a maior montanha do mundo. Já assistimos a várias reportagens que documentam a dificuldade dos alpinistas em conseguir chegar até o topo. Mas existe um certo mal-entendido nessa afirmação. O fato é que o topo do Everest é sim o pico mais alto do planeta, mas isso é devido à sua localização perante o nível do mar. A montanha fica no Nepal, divisa da Índia com a China. Se nós medirmos a sua altura real da base até o topo, o vulcão Mauna Kea, no Havaí, ganha essa disputa. Ele mede 10.314 metros contra 8.850 metros do Everest. Porém, desses 10.314, somente 4.205 podem ser vistos por terra, pois mais da sua metade fica imersa dentro do oceano. Por isso, é comum as pessoas estarem acostumadas a afirmar que o Everest é sim a montanha mais alta do mundo. Mas agora você sabe que o seu topo é que alcança uma altitude maior. Número 4. Qual a profundidade do oceano? Se teve algo que sempre me fascinou e ao mesmo tempo me traz certo pavor, são as águas mais profundas do oceano.
Afinal, nós conhecemos muito pouco sobre a realidade dessas águas. Estima-se que menos de 10% dos mares profundos foram explorados e que somente 11% das espécies marinhas chegaram a ser catalogadas. A região mais profunda está localizada nos mares do Pacífico e é conhecida como Fossas Marianas. Sua profundidade chega a 11.037 metros e a pressão é tão grande que nenhum ser humano jamais conseguiu chegar a esse ponto e provavelmente não vai chegar tão cedo. O recorde de profundidade registrada por um mergulhador foi de 332 metros, não chega nem perto. Essa exploração, pelo menos por enquanto, só poderá ser feita através de equipamentos tecnológicos ou, claro, dentro de um submarino, capaz de chegar a profundezas de mais de 9.000 metros. Ainda existem muitas águas a serem exploradas por nós e quem sabe o tipo de vida que podemos encontrar por aí. Número 5, Pangeia. Você sabe o que esse nome quer dizer? Ou ao menos sabe do que ele se trata? Pangeia é um nome de origem grega e significa toda a Terra. Há aproximadamente 200 milhões de anos, o mapa global como conhecemos hoje era completamente diferente. Os 6 continentes que estamos familiarizados não se encontravam separados pelos oceanos. Todos esses territórios estavam literalmente colados uns nos outros, formando uma única e imensa massa territorial. Somente com o passar de milhões de anos que a Pangeia veio a se fragmentar, dando origem a 2 continentes, que eram conhecidos como Laurásia e Gondwana, que continuaram a se dividir, resultando na formação na qual conhecemos hoje. Mas o globo não terá essa formação para sempre. Os continentes estão sempre em movimento, pois as placas tectônicas que formam a superfície da Terra se movem cerca de 10 centímetros por ano. Ou seja, quem sabe os 6 continentes não voltem a ser um só daqui a milhões de anos. Número 6, vulcão mais perigoso da Terra. Os vulcões são caracterizados em sua maioria por suas grandes estruturas, algo como uma montanha em forma de cone com seu gigante buraco no meio e suas piscinas de lavas. Existem diferentes tipos de vulcões, mas todos tendem a se formar em áreas próximas a placas tectônicas. As cidades próximas sempre acabam sofrendo grandes consequências devido ao risco. Tendem a ter os seus imóveis desvalorizados, baixo índice de turismo, isso quando não utilizam a renda pública para a reconstrução dos danos. Estima-se que existam cerca de 1.500 vulcões ativos no mundo e que cerca de 70 entram em erupção durante cada ano. A erupção de um vulcão pode vir a causar consequências em escala global. Dizem que o vulcão com o maior potencial de destruição da Terra está localizado nos Estados Unidos e é conhecido como Yellowstone. O material ejetado por ele, segundo estimativas, seria capaz de destruir toda a costa oeste dos Estados Unidos. Número 7, maior árvore da Terra. Todos nós sabemos que as árvores desempenham um papel importantíssimo para a qualidade de vida do nosso planeta. Elas são as maiores entre todas as plantas e as que têm vida mais longa. Contribuem para a manutenção do clima, diminuem a velocidade dos ventos, suas raízes retêm o solo, impedindo a erosão, produzem sombras, alimentos, dão abrigos aos animais, além de transformar o gás carbônico em oxigênio no seu processo de fotossíntese. Mas entre as milhares de florestas e milhões de árvores existentes, algumas se destacam por sua grandeza. A sequoia gigante é considerada a maior árvore do mundo. Ela pode atingir até 115 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Para se ter uma noção, 115 metros é o equivalente a um prédio de 35 a 40 andares. As sequoias gigantes mais antigas do mundo possuem 4.650 anos de idade e se encontram na Califórnia. Número 8, oceano escondido dentro da superfície. Pesquisadores descobriram um reservatório de água a mais de 600 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Esse oceano gigante fica escondido dentro de uma rocha, um mineral chamado de ringwoodite, e o seu volume de água é impressionante. De acordo com a Universidade de Northwestern e do Novo México, o reservatório pode conter 3 vezes mais água do que todos os oceanos do planeta juntos. Essa descoberta abriu uma porta para novas teorias sobre o volume de água existente na Terra. Como vocês já sabem, o planeta azul foi apelidado com esse nome devido ao fato de 70% de toda a sua superfície ser coberto por água.
Até então, as explicações se baseavam no fato de muito dessa água ter sido trazida por cometas congelados que se chocavam com o nosso planeta, além das intensas chuvas que duravam meses no início da sua formação. A partir de agora, os cientistas já estudam a possibilidade de que parte de toda essa água dos oceanos podem ter surgido no interior da própria Terra. Número 9. Surgimento da vida. Que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, eu já te contei. Mas você tem alguma ideia de quando e como surgiram as primeiras formas de vida por aqui? No começo de tudo, a Terra não era nada parecida com o que conhecemos agora. Pelo contrário, a sua condição era hostil, primitiva, cheia de radiação ultravioleta e cercada por gases venenosos. Mesmo nesse cenário caótico, os primeiros compostos de carbono começaram a surgir, elemento químico essencial para a vida. A partir daí surgiram as primeiras células de vida. Essas primeiras células se formaram dentro da água e são conhecidas como procariontes, formas de vida unicelulares, e também os eucariontes, que já eram um pouco mais complexos. Com o passar do tempo, esses seres foram se adaptando e reagindo ao ambiente e passaram a ser criaturas invertebradas mais complexas, dando origem aos peixes, que deram origem aos anfíbios que migraram para a terra firme. Os anfíbios deram origem aos répteis, que são os ancestrais dos mamíferos. Um ciclo de evolução perfeito. Número 10. A Terra já teve um irmão gêmeo. Os cientistas hoje acreditam que nós não estávamos sozinhos em nossa órbita ao redor do Sol. Nós tínhamos um planeta gêmeo que chamamos de Theia, que era do tamanho de Marte. Em algum momento, há bilhões de anos atrás, Theia caiu sobre a Terra. A maior parte do planeta foi absorvida, mas um grande pedaço explodiu e, combinado com materiais do nosso planeta, acabou dando origem à Lua. Por que pensamos isso? Porque a nossa Lua é surpreendentemente grande para um planeta do nosso tamanho e, além disso, possui materiais metálicos semelhantes aos que encontramos na Terra. São milhares as curiosidades e surpresas que o mundo nos guarda, e fica difícil falar sobre todas elas. Eu acho que eu passaria boa parte da minha vida inteira aqui nesse vídeo se eu resolvesse citar todas. Mas com a ajuda de vocês, nós podemos aumentar e muito essa lista, viu? Então deixa pra gente aqui nos comentários alguns fatos curiosos pra gente conhecer, certinho? Até a próxima, gente! Tchau!